Na natureza, os animais constroem seus ninhos para morar e para criar seus filhotes. E algumas espécies de insetos e animais são capazes de construir verdadeiras obras de arte, estruturas gigantescas, diferente de tudo o que já vimos. Mas como estes animais constroem esses ninhos fascinantes? Fica comigo até o final deste vídeo, porque hoje vamos descobrir quais são os 10 ninhos mais diferentes e incríveis do mundo. Número 10. Pica-pau. Acredito que muitos conhecem aquele desenho do pica-pau. Hoje vamos falar do ninho dessa ave muito popular. O pica-pau é uma ave que abrange várias espécies distribuídas pelo mundo, com uma variedade de cores, e uma crista vermelha na maioria dos machos. Esse incrível pássaro possui um bico muito forte e flexível, e um crânio muito resistente ao impacto de suas bicadas na madeira. Essa curiosa ave é conhecida por bicar árvores, tanto para se alimentar, como para criar seus ninhos. O ninho do pica-pau é construído pelo casal. Eles vão a uma parte alta de alguns tipos de árvores, já que não conseguem perfurar todas, e bicam até formar um orifício, geralmente do diâmetro de seu corpo, para abrigar e tentar manter seus ovos seguros. Um ninho bastante inusitado, e uma ave muito interessante. Número 9. Formigas tecelãs australianas. As formigas são um dos seres vivos mais bem organizados da natureza, e quando se trata de produzir ninhos, elas podem ser capazes de criar formigueiros enormes, e também tem aquelas que produzem lindas obras de arte, como é o caso das incríveis formigas tecelãs australianas, encontradas na Austrália e Papua Nova Guiné. Essas formigas são verdadeiras mestras da engenharia e arquitetura. Elas são capazes de produzir ninhos incríveis, utilizando folhas de árvores, colando uma folha na outra, com um tipo de seda criada por suas larvas. Essas belas formigas trabalham em equipe puxando as folhas, até grudá-las uma na outra, formando esses ninhos espetaculares. Os ninhos desses animais que vimos até agora, são de fato muito interessantes, não é mesmo? E você vai se impressionar com os próximos ninhos da nossa lista. Mas antes de continuarmos, já deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal, e ative o sininho das notificações. Porque agora, vamos descobrir quais são os próximos ninhos mais diferentes do mundo. Número 8. Ninho do castor. Não são só as aves que constroem estruturas formidáveis para proteger sua prole. O castor é um grande roedor semiaquático, nativo da América do Norte e Europa, conhecido como verdadeiros engenheiros do meio ambiente. Esse curioso animal costuma construir seu abrigo no meio do rio, utilizando de uma engenharia admirável. Primeiro, eles usam seus poderosos dentes para roer grandes árvores, derrubando-as e transformando-as em lascas. Em seguida levam esses pedaços de madeira ao local desejado, enterrando-as no fundo do rio, colocando mais troncos por cima, juntamente com pedras, algas e lama, para formar uma espécie de cimento, até formar um grande dique, com cerca de 90 metros de largura e 3 metros de altura, capazes de diminuir as forças das correntezas. Essa construção formidável tem sua entrada submersa para evitar predadores, e no teto fica um buraco para a entrada de ar. Seu interior forma um ambiente seco e quente para abrigar seus filhotes. O incrível castor é de fato um engenheiro sem igual. Número 7. Cupim-bússola. Agora vamos conhecer uma espécie de cupim capaz de produzir ninhos enormes. Também conhecido como cupim magnético. Esses insetos são encontrados no norte da Austrália, e produzem cupinzeiros gigantes que podem chegar a alcançar 3 metros de altura. Esses cupins constroem seus ninhos de uma forma bastante curiosa. Seus ninhos são construídos de uma forma que ficam alinhados no eixo norte-sul. É como se eles tivessem uma bússola para construir seus ninhos de uma forma tão alinhada. O formato fino dos ninhos e seu tamanho, junto com seu alinhamento para o norte e sul, faz com que eles fiquem menos expostos à luz do sol quente da Austrália. Tudo isso mantém a temperatura estável no interior do ninho, em uma região de clima extremamente quente. Esses cupins são verdadeiros arquitetos, capazes de construir estruturas magníficas. Número 6. Ninho do João de Barro. Uma ave muito encantadora, conhecida como João de Barro.
muito comum em áreas abertas, principalmente nas regiões sul, sudeste e centro-oeste do Brasil. O incrível João de Barro é uma pequena ave de plumagens marrom avermelhada e tons mais claros. Porém, sua característica mais marcante, muito usada na sua identificação, é seu singular ninho. O ninho do João de Barro é muito bem arquitetado, constituído por base, paredes, teto e septe, ou seja, uma camada que divide o espaço interno entrada e câmara de incubação. Essa câmara protege os ovos da passagem do vento e de predadores. Toda essa planejada estrutura é feita de barro, misturado com fibras vegetais, pelos, cerdas e até estrume. Um verdadeiro arquiteto, o magnífico João de Barro constrói seu ninho junto com sua parceira. Essa construção pode durar cerca de um mês. E você, já se deparou com algum ninho do João de Barro por aí? Diga aqui nos comentários. Número 5. Colmeia de abelhas. Agora vamos falar das abelhas, os insetos que constroem uma das estruturas mais impressionantes do mundo. As abelhas vivem em colônias, onde na natureza, constroem seus ninhos em árvores, ou em cavidades nas pedras, e até nas casas. Uma só colmeia pode abrigar cerca de 80.000 a 90.000 abelhas, e um fato curioso é que as paredes dos favos de mel são construídas de um jeito que forma um hexágono perfeito. Além disso, as abelhas vivem nas colmeias em perfeita organização, onde a abelha rainha é a responsável pela reprodução, já a operária é responsável pela maior parte das funções, como a coleta de alimentos, a construção dos favos e a limpeza do ninho. E os zangões são a minoria, eles têm a única função de fecundar a rainha. As abelhas constroem seus ninhos com essas estruturas incríveis, usando poucas quantidades de cera, por isso elas são consideradas as construtoras mais econômicas da natureza. Número 4. Caramancheiro. Também conhecido como pássaro de cetim, ou pássaro romântico, o caramancheiro é uma bela ave de plumagens azul brilhante, muito comum na Austrália. O deslumbrante caramancheiro é conhecido por criar seu ninho com um cenário muito chamativo, para atrair a fêmea para o acasalamento. Ela possui uma coloração verde metálico. Essa linda ave constrói seu ninho no chão, uma estrutura paralela formada por gravetos e ramos. Porém, o que mais chama atenção nessa estrutura é a sua peculiar decoração. O magnífico caramancheiro é um excelente decorador. Ele enfeita seu ninho com muitos objetos, principalmente de cor azul, como tampinhas, canudos, pedaços de plásticos, tecidos, sementes coloridas, entre outros, criando um ninho muito chamativo para atrair a fêmea e abrigar seus ovos. Muito curioso, não é mesmo? Número 3. Montezuma europendola. Na América Central, sul do México, e nas praias do Caribe, vive uma espécie de pássaro que produz um ninho bastante curioso, que fica suspenso nos galhos de árvores. O Montezuma europendola é um lindo pássaro de cor marrom avermelhada escura. Eles vivem em grupos, onde fica apenas um macho, e várias fêmeas que constroem seus ninhos aos montes, de uma forma que eles ficam pendurados nos galhos, enfeitando as árvores da floresta tropical. Seus ninhos têm um formato de saco, que podem alcançar de 60 centímetros a 1 metro de comprimento. Esses ninhos são construídos a partir de fibra de palmeira, cipó e fibra de pé de maracujá. Tudo isso garante uma grande resistência, permitindo o ninho ficar pendurado por muito tempo, sem que precise de reparos. É de fato um dos ninhos mais resistentes do mundo animal. Número 2. Tecelão. Uma bela ave de plumagens com tons amarelo, preto e branco. O tecelão abrange algumas espécies espalhadas pelo mundo. Esse belo pássaro é famoso por criar seu ninho de forma muito calculada, para proteger sua prole. Possuindo um formato de bolsa, o elaborado ninho do tecelão é tecido com muita precisão. Utilizando fibras vegetais e pelos, como crina de cavalo, ele tece um tipo de bolsa que fica pendurada nos galhos mais finos e altos de árvores, para evitar que predadores ameacem sua prole. Fazendo centenas de viagens em busca de material para seu ninho, a trama do ninho do tecelão possui uma grande complexidade, formando esse ninho de aparência muito delicada, porém extremamente resistente e seguro. Número 1. Tecelão social. Agora vamos conhecer uma espécie de tecelão que vivem agrupados aos montes, em colônias enormes. O tecelão social é uma ave nativa do sul da África. Esses pequenos pássaros arquitetos são responsáveis por construírem o maior ninho do mundo.
Os tecelões sociais vivem em comunidade. Eles constroem seus ninhos comunitários em árvores, e até em postes. Os ninhos são enormes, podem ter mais de 6 metros de largura, e 3 metros de altura. Esses ninhos são tão grandes que podem chegar a pesar mais de 1 tonelada, e seu interior é repleto de câmaras. Cada câmara é um compartimento de nidificação. É como se fosse um grande prédio com vários apartamentos. Esses ninhos gigantes possuem uma estrutura incrível. Cada um deles pode possuir mais de 100 apartamentos, e abrigar cerca de 400 pássaros. Mas um fato curioso, é que os tecelões sociais, vivem a vida toda no ninho, passando o compartimento para a próxima geração, que vão reformando e aumentando ainda mais a estrutura. É realmente uma comunidade unida, e bastante numerosa. Esses ninhos que vimos aqui hoje são realmente incríveis, e diferentes de tudo o que já vimos na natureza, não é mesmo? E aí, o que você achou desses ninhos espetaculares? Qual deles você mais gostou? Diga aqui nos comentários. Deixe o seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos, se inscreva no canal, e ative o sininho das notificações. O Universo Space News vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo.